Bem-vindos a mais uma análise focada aqui conosco. Olá. Hoje, a gente mergulha num tema essencial: energia. Vamos ver os materiais por trás de tudo, né? Exato. Desde como a gente gera, com sol, vento, até como armazena e, claro, o que fazer no final. Temos bastante material interessante sobre isso. Solar, eólica, baterias de vários tipos, até biodiesel. Isso. E o ponto crítico da reciclagem, principalmente das baterias de lítio-íon, que, bom, tá em todo lugar. A ideia é destrinchar os pontos-chave. Então, vamos começar pela geração. Solar já é quase 15% da nossa matriz elétrica, um dado de 2023. Como funciona essa mágica nos painéis, basicamente? Bom, é física pura, né? A luz do sol, os fótons, batem num painel, geralmente de silício. Ah, o famoso silício. É. Aí os elétrons nesse material semicondutor ficam excitados, começam a se mover e pronto. Isso gera a corrente elétrica. E imagino que não seja tudo igual. Tem tipos diferentes de silício, certo? Isso deve mudar a eficiência, o custo. Justamente. Tem o monocristalino, policristalino, tem até o amorfo. Cada um tem sua vantagem e seu preço. Entendi. E olha que interessante, aqui no Brasil, aquela resolução 482 da ANEEL de 2012, que regulamentou a micro e mini geração, Lembro disso, deu o que falar na época. pois é, deu um empurrão gigantesco, fez o número de instalações disparar. Foi um salto enorme mesmo. Que legal! Agora, pensando grande, e as turbinas eólicas? Aquelas estruturas imensas. Do que são feitas para aguentar o tranco? Olha, as torres precisam ser bem altas para pegar vento bom, né? Geralmente usam aço. Só aço. Ou uma combinação, que está ficando mais comum, de concreto e aço. Para torres muito altas, essa mistura híbrida acaba sendo mais econômica e mais rígida também. E as pás? Elas giram tanto, devem sofrer um bocado. Com certeza, elas enfrentam cargas enormes. Por isso são feitas de um material compósito. Um plástico especial? Tipo isso, é um polímero reforçado com fibra de vidro, o tal do GFRP. Ele é leve, o que é importante, mas super rígido e resistente à fadiga, ao desgaste do movimento contínuo. E a nacélia? Aquela caixona lá em cima? Também usa muito GFRP. É onde fica o gerador, né, o coração da turbina. Faz sentido. Saindo um pouco do sol e do vento, os materiais que a gente viu também falam de biodiesel e biomassa. Tem novidade aí? Tem sim. No biodiesel, que pode vir de óleo vegetal, gordura animal, a aposta é na catálise enzimática. Usando enzimas, o que muda? Muda que é um processo mais verde, sabe? Usa enzimas tipo lipases, em vez de produtos químicos fortes, como ácidos ou bases. E a vantagem disso seria? Funciona em condições mais tranquilas, temperatura mais baixa, pressão normal, evita formar sabão, que é um problema no método tradicional, e complica a purificação. E dá para reutilizar a enzima, o que é ótimo. Bem mais sustentável, então. Exato. E a biomassa em si, né, madeira, bagaço de cana, etc., pode ser convertida em energia por processos como pirólise, gaseificação. Basicamente, você quebra o material com calor para gerar gás ou óleo combustível. Legal. Geramos a energia, mas ela nem sempre vem na hora que a gente precisa, né? Aí entra o armazenamento. Baterias recarregáveis são chave. Fundamentais. Desde o celular até, ferramentas elétricas. As clássicas são as de níquel-cádmio, as NiCd, são parrudas, baratas. Mas tem um problema do cádio, que é tóxico, e o tal do efeito memória, né? Exato. Aí vieram as de níquel-metal-hidreto, as NMH. Guardam mais energia que as NiCad, menos tóxicas, mas a vida útil é um pouco menor e descarregam sozinhas mais rápido. E as onipresentes íon-lítio, as Li-on. Essas dominam hoje. Alta densidade de energia, ou seja, guardam muita energia num espaço pequeno, baixa autodescarga, sem efeito memória. Mas nem tudo são flores, imagino. Não. São mais caras, precisam de um circuito eletrônico para proteger contra sobrecarga, descarga profunda, e elas envelhecem, perdem capacidade, mesmo se ficarem paradas na prateleira. Ouvi falar também das baterias de fluxo. São diferentes, né? Bem diferentes. São promissoras para guardar grandes quantidades de energia por mais tempo, tipo para a rede elétrica mesmo. Como se... A energia não fica dentro da bateria em si, mas em líquidos, os eletrólitos,
que ficam em tanques do lado de fora. A reação química acontece numa parte separada, a pilha de células. Interessante. E quais os prós e contras disso? O bom é que podem descarregar quase totalmente sem estragar. Duram muito, tipo décadas. E para aumentar a capacidade, é só aumentar o tamanho dos tanques de eletrólito. São bem seguras também, não tem risco de pegar fogo. E o lado ruim? Elas guardam menos energia pelo volume que ocupam, comparado com o lítio-íon. Precisam de mais espaço. E o custo inicial ainda é alto. Entendi. Bom, tudo isso é ótimo, mas... E quando acaba a vida útil? Painel solar, pá eólica, bateria... Vira um problemão, né? A reciclagem. É o grande gargalo, sem dúvida. Pega as pás das turbinas. Elas são feitas para durar muito, com aquela resina super resistente e fibra de vidro. Desmontar isso quimicamente e recuperar os materiais é bem complicado. A pesquisa está correndo atrás. E as baterias de lítio-íon, que agora estão em tudo, carros elétricos inclusive. A situação é pior? É crítica. Muito crítica. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, na Europa, a taxa de reciclagem é baixíssima, menos de 1%. Nossa... E as de chumbo ácido? Aquelas de carro? Essas são quase 99% recicladas. A diferença é brutal. Mas por quê? O lítio e o cobalto não são valiosos? São e muito. Mas a química da bateria de lítio-íon é incrivelmente complexa. Tem lítio, cobalto, níquel, manganês, cobre, grafite, solventes orgânicos, que são inflamáveis, perigosos. E tem a variedade também, né? Cada bateria é o de um jeito. Exatamente. Milhares de formatos, tamanhos, composições químicas ligeiramente diferentes. Isso dificulta muito criar um processo de reciclagem padronizado e eficiente. Separar tudo isso é caro, precisa de instalação especializada, que ainda falta. Então, mesmo com metais caros, não compensa reciclar direito. Por enquanto, economicamente é mais difícil do que reciclar chumbo, que é um processo bem mais simples e estabelecido. É um paradoxo, né? Materiais valiosos, mas presos numa teia complexa e cara de separar. Então, o resumo da ópera é: muita inovação rolando na geração e no armazenamento de energia renovável, mas a gente tem barreiras importantes pela frente. O custo inicial de algumas tecnologias ainda pesa e, crucialmente, esse desafio enorme de gerenciar o fim de vida e conseguir reciclar esses materiais de forma eficiente e econômica. A sustentabilidade de verdade dessa transição energética depende muito de achar soluções circulares, né? De fechar o ciclo. Com certeza. Senão a gente só troca um problema ambiental por outro. Fica então a reflexão. Será que a tecnologia, a infraestrutura de reciclagem vai conseguir evoluir na velocidade que a gente precisa para dar conta dessa montanha de painéis, pás e principalmente baterias que vão ser descartadas nas próximas décadas? É algo para a gente pensar. Exatamente. Um desafio enorme para o futuro próximo. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise.